Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso workshop Vida de Investidor. E meu objetivo com esse workshop, com essa aula aberta que eu vou fazer na transmissão de hoje, é ensinar como criar uma renda passiva por meio dos investimentos no mercado financeiro. Criar uma estratégia fácil, uma estratégia segura, uma estratégia que você consiga começar a sua vida nos investimentos e ter bons resultados, principalmente focando no longo prazo. Então, meu nome é Douglas, eu sou Douglas Mendes, eu sou empreendedor no ramo de educação financeira voltada para investimentos no mercado financeiro. E para quem também não sabe, eu sou ex-capitão do Exército e acabei que quando eu comecei a investir, depois de alguns anos, eu fiz uma transição de carreira. E eu sou também investidor. Então, qual que é a minha ideia? O que eu faço com os meus investimentos? Então, eu tenho ativos no mercado financeiro no Brasil, tenho investimento na Bolsa Americana, lá nos Estados Unidos, tem investimentos em criptomoedas, fundos de investimento, investimentos em ouro. Então, tem uma série de gama de ativos que eu invisto, só que a estratégia que eu gosto de ensinar, principalmente para quem está começando, para quem nunca teve nenhum contato com os investimentos, é justamente a estratégia do menos é mais. Então, durante essa live, em várias ocasiões, eu vou explicar o porquê que eu acho que menos é mais, para a gente poder realmente começar daquele pontapé inicial e até mesmo quem já tem investimentos no mercado financeiro, quem já está acostumado a lidar com ações, fundos de investimento imobiliário, ou até mesmo alguns investimentos em renda fixa, eu vou tratar aqui de alguns assuntos que podem interessar vocês, porque eu considero esse assunto de investimentos muito mais uma coisa emocional do que uma coisa técnica. Então, às vezes, vale mais a pena a gente ter um conhecimento um pouquinho mais sobre os nossos comportamentos, sobre psicologia, melhor dizendo, do que realmente conhecimento técnico. E nessa live eu vou tratar isso também. Essa modalidade, essa estratégia que eu vou ensinar aqui de investimentos no mercado financeiro para criar uma renda extra, principalmente de forma totalmente passiva, não vai ter que ficar fazendo uma série de operações. Eu vou explicar como que isso vai ser feito, mas foi justamente isso que proporcionou a minha transição de carreira para fazer o que eu faço hoje. Então, o que eu faço hoje? Qual que é a minha grande missão? É transformar a realidade das famílias, das pessoas brasileiras com foco nos investimentos em mercado financeiro. Por que eu acho isso? Por que eu acredito isso? Eu tenho certeza que quando uma família está bem estruturada financeiramente, quando ela não tem problemas, quando ela tem uma perspectiva positiva sobre o futuro, a harmonia é melhor, as coisas fluem melhor, tudo acaba se construindo de uma forma muito mais saudável, com muito mais alegria, sem aqueles problemas, dor de cabeça e nada do tipo. Então, acredito que a educação financeira é primordial e é um assunto que é pouquíssimo batido aqui no Brasil. E quando a gente tem conhecimento dessa área, da maneira que eu vou apresentar para vocês, o jogo muda completamente. Eu preciso, primeiro, fazer um alinhamento e colocar alguns termos bem claros aqui para todo mundo falar a mesma língua. Então, antes de começar a passar a minha estratégia, eu quero definir um pouquinho sobre investimentos. Muita gente acha que investimento sempre é você comprar alguma coisa barata e depois vender essa coisa cara. Normalmente, as pessoas pensam em comprar imóveis baratos e vender caro, comprar ações baratas, pensando em mercado financeiro, e vender essas ações a um preço mais alto, ou então comprar gado barato e vender caro, comprar um terreno barato e vender caro. Então, tudo isso, toda a estratégia que 90% das pessoas conhecem, elas têm certeza que precisa ser essa estratégia ativa. Comprar barato, vender caro e você vai embolsar o lucro que tem ali dessa operação. E, consequentemente, fruto dessa falsa ideia de investimento, a maioria das pessoas não querem começar. Por quê? Porque não vão ter tempo para poder analisar os ativos no preço barato, não vão saber acompanhar para poder vender no preço caro, vão estar com medo de comprar no preço errado e vender no preço caro. Então, quando você só conhece essa estratégia, você começa a encontrar vários poréns, vários obstáculos que, consequentemente, vão atrapalhar a sua ideia. Então, você acha que não pode investir porque você tem o seu trabalho, porque você tem a sua família, você tem as suas atividades. Então, isso estou falando porque era o que eu sentia. Então, daqui a pouquinho eu vou contar a minha história um pouquinho mais detalhada. Mas isso tudo me afastava dos investimentos. Eu não queria ficar mexendo em bolsa de valores. Eu não queria ficar comprando imóvel, financiando imóvel. Eu vou explicar algumas coisas sobre mercado imobiliário daqui a pouquinho. E a maioria só acha que investimento é isso, comprar barato e vender caro. Então, quando a gente só tem esse tipo de conhecimento,
a gente fica preso a alternativas diferentes, ou seja, financiamentos, consórcios, empréstimos. A gente tem certeza que só assim vamos ter bons resultados nos investimentos. Então, para já mostrar que quando a gente consegue aprender outras estratégias, o jogo pode mudar. Então, vou mostrar aqui 2 mensagens de 2 amigas minhas que eu recebi aqui. Então, vou compartilhar com vocês a tela, pergunto se vocês estão vendo. Então, são 2 mensagens, né? Então, a primeira está aqui. Olá, Douglas, tudo bem? Venho aqui em primeira mão te contar que acabei de bater minha segunda meta de investimento. Ou seja, essa aluna que eu tive no passado, ela não investia, ela tinha receio, ela era muito conservadora, e depois que ela começou a travar contato com essa estratégia, quando ela entendeu como é que funcionava investimentos por um outro ângulo, ela colocou aqui, ela bateu a meta dela, 20 mil, e sem sombra de dúvidas a mentoria foi fundamental. Então, o que acontece? Quando a gente muda a comunicação, quando a gente muda a nossa percepção dos investimentos, ela conseguiu começar a investir. E olha o que eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais aqui embaixo. Mesmo em um ano tão conturbado para mim, em virtude da mudança, consegui manter minha organização nas minhas finanças. Então, quando a gente pensa, deixa eu aumentar aqui a minha foto, quando a gente pensa nos investimentos ativos de comprar barato e vender caro, normalmente a maioria das pessoas não tem tempo para poder fazer todos esses investimentos. Eles ficam presos na falta de tempo, no trabalho, na complexidade. Mas quando ela aprende outras estratégias um pouquinho diferenciadas, ela consegue manter a vida dela normalmente, então eu vou rebater isso várias vezes, e, ao mesmo tempo, investir o seu dinheiro. Então, é muito mais simples do que parece, e eu vou mostrar isso no decorrer dessa live. Então, voltando aqui para a mensagem, mesmo em um ano tão conturbado para mim, ela conseguiu manter a organização nas finanças e aprimorar, ou seja, e priorizar os investimentos. Então, isso de aprender uma estratégia diferente proporcionou essa segurança, proporcionou essa possibilidade de fazer uma mudança de cidade e continuar a investir, justamente porque essa estratégia que eu vou passar, ela demanda muito pouco tempo. A outra mensagem também foi em relação a uma outra aluna já, e eu vou ler mais para o meio da mensagem. Então, olhando mais para o meio da mensagem, ela fala, começamos a mentoria investindo em consórcio. E por que ela colocou investindo entre aspas? É justamente porque um consórcio, um financiamento, nada disso é um investimento. Nem se for um financiamento imobiliário, um consórcio imobiliário, isso não são investimentos. Eu vou explicar tecnicamente por que não são investimentos, vou provar que não são investimentos, mas olha aqui, voltando para a mensagem dela, começamos a mentoria investindo em consórcios. E no final, né, quando eles terminaram de entender todo o método que eu passava, eles terminaram cancelando o mesmo e já planejando o que fazer com o valor que estávamos gastando nisso. Ou seja, eles tinham um pagamento mensal do consórcio e depois de aprenderem essa estratégia, eles tiraram esse consórcio e trocaram por uma outra estratégia aí realmente de investimento, que é justamente essa estratégia que eu vou apresentar para vocês aqui. Então tá aqui, só o finalzinho da mensagem. Foi enriquecedor demais, falo por mim e pelo Thiago, que é o marido dessa minha aluna. E outro fator muito importante, melhor ainda, foi ver as pessoas que recomendamos para o curso tão entusiasmados quanto a gente. Ou seja, depois desses 2 depoimentos, o que eu quero ressaltar aqui? Essa estratégia, esse passo a passo, essa metodologia que eu gosto de bater, que eu gosto de ensinar, ela proporciona às pessoas a entenderem o que fazer com o seu dinheiro e elas também entendem que não precisa gastar muito tempo, muita energia procurando uma série de informações, variando com estratégias diferentes. Se ela tiver uma estratégia focada nos dividendos, focada numa renda extra, no longo prazo, ela consegue viver a vida e até mesmo melhorar a qualidade da família, a qualidade realmente das pessoas ao seu redor. E por que eu falo que investir em consórcio, investir em financiamento não é um investimento realmente propriamente dito? Então, vou mostrar aqui, vou fazer uma simulação com vocês. Tá ok? Então, vou compartilhar minha tela novamente. Só um segundinho enquanto eu compartilho. Então, aqui é uma explicação muito rápida do que é um empréstimo. E onde está empréstimo aqui, entendam que é ou um empréstimo, ou um consórcio, ou um financiamento, enfim. Como é que funciona normalmente? Uma pessoa,
Ou seja, essa pessoa em azul, ela vai até um banco, ela vai até uma empresa que oferece empréstimos ou financiamentos, consórcios, e ela pega um valor para ela poder fazer, principalmente os financiamentos e os empréstimos, tá ok? E ela pega esse valor para ela poder fazer o seu investimento, seja comprar um apartamento financiado, comprar um carro financiado, enfim, pegar um empréstimo para fazer alguma coisa. E no final, essa mesma pessoa ela vai ter que pagar o valor que ela pegou emprestado e mais os juros. E muita gente, vamos pensar em financiamento imobiliário, muitas pessoas acham que é melhor mesmo assim fazer um financiamento imobiliário, assim você vai estar pagando o seu financiamento e não vai estar jogando o dinheiro fora com aluguel. Isso é uma crença que foi instaurada, não sei como, mas na verdade eu sei como, eu vou bater isso mais um pouquinho na metade ali da nossa transmissão do workshop, mas essa crença, essa certeza acaba muitas vezes destruindo a possibilidade de gerar prosperidade com uma família, justamente pela falta de conhecimento sobre esse assunto. Então, um empréstimo nada mais é do que você pegar um valor e depois pagar um valor mais alto. E para simular com vocês, eu vou simular a aquisição de um imóvel. Então, eu vou pegar um imóvel mais ou menos no valor de 400 mil reais. Então, eu diria um apartamento médio ali para uma família tradicional ali. E desse financiamento, eu achei, né, já vou mostrar como que eu achei aqui, sairia R$ 3.200 a mensalidade, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ser feito da onde que eu tirei esse valor, né, valor mensal do financiamento de 3.200. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, só um segundinho. E foi essa simulação, já antecipando aqui, que mudou a minha vida quando eu vi o estrago que um financiamento pode fazer. Aquisição de imóvel novo, né? Valor R$ 400 mil. O prazo máximo, então a maioria das pessoas costumam colocar o máximo prazo para poder pagar, então eu botei 420 meses. E a Caixa só autoriza financiar até 80% do valor. Então você tem que dar mesmo no financiamento uma entrada aqui no valor de R$ 80 mil. Custo efetivo total. Está tudo em torno de 10,3 a 10,5. Então, baseado nessa taxa, aqui tem o valor da prestação, R$ 3.300. Então, vamos ver. Primeira prestação, 3.200, seguro, ok. Total, 3.300. E o saldo que falta eu pagar. Primeira parcela, segunda parcela, e eu posso ir passando para ver as demais parcelas. Eu estou descendo aqui a página, tá? Eu estou descendo para vocês verem que eu estou até simulando, na verdade, enquanto está passando a página, isso simula a vida de vocês passando, a nossa vida passando e a gente pagando aquele financiamento ainda. Então, 190 meses, aí vai passando, 240 meses, eu já estou há 20 anos pagando, ainda não terminei de pagar, aí eu estou pagando, e no final dos 420 meses, vamos ver aqui qual é o valor que eu vou pagar, e não aparece o valor total que a gente vai pagar nesse financiamento. O primeiro ponto, quando a gente faz um financiamento, a gente vai no próprio site ali da habitacional da Caixa, a gente não consegue achar qual vai ser o valor pago no final. Mas o que a gente viu? Que a gente vai ficar a vida inteira, 40 anos pagando. Aí levanta aquela primeira dúvida, né? Mas não, Douglas, espera aí. Mas eu estou pagando algo que é para mim. Eu não estou pagando para ninguém esse aluguel. Esse aluguel é uma coisa minha. Então eu estou comprando o meu apartamento. Então vale a pena. E eu quero mostrar aqui que isso é uma crença que às vezes pode destruir a sua prosperidade financeira. Então, muita gente realmente tem certeza que isso é investimento. E eu vou abrir agora um outro site que eu conheço que mostra como isso, na verdade, na prática, não é tão interessante assim. Vou compartilhar novamente a tela com vocês para mostrar como que esse financiamento vai ficar no final dos nossos 420 meses investindo. A tabela, eu vou usar a tabela SAC, tá ok? O valor do imóvel, se vocês lembrarem, era de 400 mil reais. Então, eu estou preenchendo aqui 400 mil reais. Opa, deixa eu fechar isso aqui que abriu. A entrada, lembra que tem aquela entrada mínima de 80 mil reais para a gente dar. Quantidade da parcelas, 420. E aqui eu vou colocar 10%, os juros anuais, tá ok? Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui. E vamos procurar. Eu até estou colocando um pouquinho abaixo. Ó, vou mostrar todas as parcelas, mas a gente já conseguiu ver aqui. Aqui está novamente, olha, a nossa vida inteira passando. Parcela inicial, 3.400, deu um pouquinho a mais.
Então, aqui a nossa vida inteira passando em frente à tela do seu computador e você pagando aquele financiamento. E no final de todo o financiamento, aqui embaixo, aqui em cima, na verdade, nesse site que é um pouquinho diferente, a gente consegue ver que eu comprei um apartamento de 400 mil reais e o valor total que eu paguei foi de 880 mil reais no final desse meu financiamento. Você vai, compra um apartamento de 400 mil e no final desse financiamento você vai pagar o valor de mais de 800 mil reais, ou seja, 2 apartamentos para ter apenas um apartamento. Aí a primeira coisa que às vezes pergunta é, caramba, Douglas, mas será que isso é realmente verdade? Eu estou pagando uma coisa minha, pelo menos, e tudo. Financeiramente não compensa eu alugar. E agora eu vou mostrar como isso é um pouquinho de lenda. Então, eu peguei aqui, novamente no slide, aquisição do imóvel, 400 mil reais, financiamento, eu botei até baixo, eu botei 3.200, a gente viu nos exemplos que era em torno de 3.300 reais que eu vou pagar mensalmente, e a locação de apartamento de 400 mil reais, ele sai aproximadamente, na locação, 1.700 por mês. Esse valor eu tirei de um site que chama FIPZAP, que ele faz toda a parte, digamos assim, de estudos de valor de aluguel, valor do imóvel em todo o Brasil, ele faz diversos relatórios e, na média, em todo o Brasil, o valor que uma pessoa paga de locação corresponde a 5% do valor total do imóvel. Então, eu fiz as contas para adiantar. O imóvel de 400 mil reais, ele sai, na média, no Brasil, tá ok? Isso que é no Brasil inteiro, em torno de R$ 1.700, ou seja, a diferença que dá é de R$ 1.500. Então, vamos supor, na situação 1, você quer comprar um apartamento, você financia pagando 3.200 por mês. Essa é a pior situação. A situação 2, você está alugando um apartamento por 1.700, você está sobrando todo mês 1.500, que é a diferença, e você vai investir apenas R$ 1.000. E aqui eu vou fazer a simulação do que eu acabei de falar. Então, o capital inicial tem duas opções. A gente tinha 80 mil, que era o valor que eu sou obrigado a dar de entrada. Então, eu vou fazer o seguinte, não vou colocar 80 mil no meu investimento. Eu vou deixar 40 mil apenas aqui nos investimentos e os outros 40 mil eu vou deixar na minha reserva. Aqui o rendimento mensal, se vocês olharem, CDI atual está aproximadamente 11% ao ano, tá? Hoje eu vou explicar ainda o que seria isso daqui, só que eu vou colocar então uma taxa equivalente ao CDI. Vou colocar até um pouquinho menos, na verdade. Eu vou colocar 10% ao ano, tá ok? Para ser muito conservador no meu cálculo. Aporte mensal, eu vou fazer o aporte de R$ 1.000 todo mês. No primeiro ano, eu terminei com 56 mil, aí já vou adiantando aqui. Com 11 anos, eu já dobrei o valor que eu investi, e se vocês olharem, um apartamento de 400 mil reais, eu compro ele em 13 anos. Em 21 anos, eu já teria mais de R$ 1 milhão, e no final do financiamento, eu teria 4,5 milhões de reais. Acho que agora ficou melhor, tá? Então, eu estou aqui na tela do Forex Social, e aqui em cima, eu preenchi 40 mil reais que eu estou colocando inicialmente na minha aplicação, 10% ao ano de juros, que é uma rentabilidade conservadora que eu estou simulando aqui, aporte mensal de R$ 1.000. Da onde que eu tirei esses R$ 1.000? É justamente da diferença daquele aluguel para o financiamento durante 420 meses. Em apenas 13 anos, a gente consegue 400 mil reais, ou seja, em 13 anos eu estou comprando apartamento à vista se eu quiser. Em 20 anos, eu já tenho 1.100.000, 21 anos, na verdade, né? 1.100.000 investidos. E se eu manter essa estratégia durante 35 anos, eu consigo 4.500.000 reais em investimentos. Ao invés de pagar 3.200, eu estou pagando 1.700 para alugar e R$ 1.000 para investir. Ou seja, ao invés de pagar 3.200 no financiamento, eu estou pagando em aluguel e mais investimentos o valor de R$ 2.700. E no final, essa diferença de R$ 500 eu posso fazer o que eu quiser. E isso a gente consegue fazer apenas investindo de forma conservadora, com segurança, dentro da estratégia que eu vou passar aqui para vocês hoje. Evite estragos, financiamentos, consórcios, enfim, o consórcio você não paga tão caro de juros, na verdade você paga uma taxa de administração, só que ainda assim fica 30%, 50% acima do valor
do imóvel e, consequentemente, é muito melhor você fazer investimentos ao invés de você fazer empréstimos ou financiamentos. Por caso você já tenha um financiamento imobiliário, desculpa, um financiamento de um automóvel, financiamento de alguma coisa, você quita esse financiamento o mais rápido possível e começa a investir o seu dinheiro. E para poder dar continuidade, eu quero contar um pouquinho a minha história. Então, eu sou um pouquinho como vocês. Eu fui formado, na verdade, como servidor público. Então, aqui eu coloquei algumas fotos da minha trajetória. Então, eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras e eu já estava no posto de capitão quando eu comecei a investir. E eu realmente tinha várias atribuições no Exército. Então, a gente sempre vai pegando várias funções. Quem é funcionário público sabe como é que funciona às vezes, né? E ao mesmo tempo que eu tinha todas essas atribuições do Exército, eu tinha a minha vida. Então, aqui eu coloquei algumas fotos do que eu gostava de fazer quando eu era militar. Então, eu gostava muito de dança, eu gosto de ficar com a minha família, eu gosto de ter meu tempo para o meu crossfit. Então, eu gosto de competir, eu gosto de treinar. Então, quem me acompanha há mais tempo, quem me conhece no Instagram, sabe que eu e minha esposa, a Raíssa, a gente está sempre treinando, sempre aproveitando. E justamente por ter tantas atividades, eu achava que eu não tinha tempo para começar a investir, eu não tinha tempo para aprender a investir, não era uma prioridade minha, porque, poxa, eu já era funcionário público, eu já tinha um emprego estável para a carreira inteira, eu era de carreira, já era capitão. Então, eu já tinha muito trabalho no Exército, eu já tinha as minhas atividades fora, minhas atividades sociais, e no meu lazer eu queria descansar, eu não queria ficar tentando adivinhar ações, estudar gráficos, enfim, não era uma coisa que eu não gostava, então, consequentemente, eu não investia. Eu não tinha tempo, não tinha energia, não tinha vontade, não fazia sentido. Quando eu tentava começar, era muito difícil e eu acabava desistindo. Simplesmente, eu deixava meu dinheiro na poupança e depois de um tempo, eu comecei a me incomodar porque muita gente falava que eu estava perdendo dinheiro na poupança. Eu não conseguia entender o porquê disso. Eu não investia porque eu tinha medo de perder dinheiro. Aí eu deixava na poupança, que era seguro, e estava perdendo dinheiro na poupança. Aí eu comecei a me incomodar, comecei a ver o que eu fazia. Eu queria mudar essa realidade, eu queria começar a investir. Comecei a pesquisar nas redes sociais, pesquisei os influenciadores e muitos deles falavam que investimento é algo prático, não é algo teórico. Então, o primeiro tabu que eu quero quebrar aqui é que muita gente acha que para começar a investir tem que estar sabendo tudo de investimento. E na verdade, não. Aprender a investir, você tem que aprender investindo. É um assunto prático. Se você não tiver com a pele em jogo, se você não tiver com, vamos dizer, o skin in the game, você não vai conseguir desenvolver esse aprendizado. Então, quando eu tive contato com essa nova informação e contato com esse meu colega que ele já estava investindo, eu falei, quer saber? Peguei toda a reserva que eu tinha na poupança, joguei em títulos públicos, então eu vou explicar certinho o que é isso mais no final da live. E quando eu fiz isso, beleza, saí da poupança, parei de perder dinheiro na poupança. Só que ao mesmo tempo eu cheguei e coloquei em torno de 60% a 70%, né, 2/3 do que eu tinha guardado até então, eu joguei tudo no mercado de ações. Então, não recomendo vocês a fazerem isso. Eu falei, caramba, agora eu tenho que aprender a investir. Então, o que eu fiz? Eu comecei a investir na prática e depois eu fui vendo curso de investimento, fui realmente me aprofundando no conhecimento técnico. E, milagrosamente, eu gosto de falar isso, eu consegui achar tempo para investir o meu dinheiro, coisa que eu não tinha, que eu não achava. Agora, como eu tinha o meu dinheiro investido, eu tinha que aprender a fazer bons investimentos. Realmente o tempo foi passando, eu fui ganhando experiência. Aos poucos, enquanto eu estava investindo, eu ia recompletando a minha reserva e acabou que investir virou um hábito para mim. Não era uma coisa que eu gastava minha energia para fazer, era uma coisa muito natural. Mas depois que o investimento virou um hábito, para mim ficou muito fácil. Eu levava a vida exatamente o que eu levava e comecei a investir. Então, o que aconteceu na crise econômica? Eu tinha minha reserva, na crise todos os mercados globais fecharam, caíram. Então, era uma grande oportunidade de aportar dinheiro na bolsa. Por quê? Porque as ações estavam muito baratas, os fundos de investimento estavam muito baratos, e nesse tempo que eu já estava investindo, já estava em torno de 2, 3 anos investindo, o que eu fiz nesse tempo? Eu lia muito e todos falavam a mesma coisa. Aproveita os momentos de crise para você comprar grandes volumes de ativos. E foi exatamente o que eu fiz. Mas eu só consegui fazer isso porque eu tinha duas coisas que eu quero que vocês anotem se for possível. Eu tinha uma reserva pronta, então era possível de eu tirar meu dinheiro em grande volume e colocar ele no mercado financeiro,
E a outra coisa que tinha, que é a mais importante, eu tinha o conhecimento prático. Então, se eu chegasse na época da crise e eu não tivesse experiência prática na área, eu nunca teria coragem de pegar quase toda a reserva que foi que eu fiz de novo e ter colocado no mercado de ações. Eu não teria essa coragem se eu não tivesse a experiência prática. Então, por isso que eu falo, investimento é assunto prático. Então, eu juntei a oportunidade do mercado estar em baixa, juntei a experiência de alguns anos que eu tinha no mercado e eu fiz o aporte que foi, consequentemente, o que mudou a minha vida. Quando eu tive esses bons resultados, eu comecei a compartilhar esse método que eu fazia. E quando eu comecei a publicar essas coisas nas redes sociais, muita gente, principalmente colegas, amigos, falavam, caraca, Douglas, me ensina a fazer isso, eu quero começar, eu não tenho confiança, eu não sei. Eu falei, poxa, eu acho que é uma boa ideia. E comecei a fazer as minhas primeiras turmas de mentoria. Ver aquelas famílias transformadas, aquelas pessoas realmente tendo tantos resultados positivos que nem eu, aquilo começou a mudar o que eu sentia por dentro. Com essa mentoria que eu havia criado, eu conseguia transformar a vida de pessoas, eu conseguia melhorar a vida das pessoas justamente com um método que mudou a minha vida. Então, quando eu fiz isso, eu acho que mudou completamente o jogo. E eu quero deixar uma coisa clara, sucesso financeiro é muito mais questão de hábitos, emoções e sentimentos do que conhecimento técnico. Se fosse apenas conhecimento técnico, conhecimento teórico, como que funcionaria? Eu teria um passo a passo metódico, qualquer pessoa do mundo poderia pegar esse passo a passo, seguir o passo a passo que ela ficaria rica, que ela ficaria milionária. Primeiro, hábito, né? Deixa eu voltar aqui primeiro. Então, sucesso financeiro tem relação aos nossos hábitos. E o que é o hábito? Eu tenho que fazer uma breve introdução do que seria, na verdade, hábito, para ficar um pouco mais claro. Então, hábito é uma atividade rotineira. Então, aqui todo mundo quer criar o hábito de investir, ter bons resultados financeiros. Então, para a gente poder criar um hábito, tem que entender por que um hábito é bom ser criado, tá? Vamos assim dizer. Então, o hábito ele é uma atividade rotineira. Eu faço ela sem pensar normalmente, de uma forma inconsciente. Então, se eu faço algo sem pensar de uma forma inconsciente, acaba que esse hábito eu tenho um gasto mínimo de energia. Lembra que eu falei para vocês que quando eu comecei a investir, depois de um tempo, ficou tão natural que eu nem percebia que eu já estava investindo? Então, caía o meu salário todo mês, eu investia muito rápido, demorava 10, 15 minutos para fazer meu investimento e pronto. Só no mês seguinte que eu iria realmente voltar a olhar os meus investimentos. Então, quando isso virou um hábito, o meu gasto de energia ele era mínimo. E o nosso cérebro ele é perito em poupar energia. O seu neocórtex quer investir. O seu sistema límbico ele quer poupar energia. Para investir, você gasta energia. E você quer poupar energia, as coisas não vão ficar congruentes e você nunca consegue começar a investir. Então, a primeira coisa é você entender uma estratégia que você gaste menos energia possível. É justamente essa estratégia que eu quero mostrar para vocês hoje. Vai ser uma estratégia que eu apliquei, que eu divido em dois grandes nomes, vamos assim dizer. Então, o primeiro deles, a estratégia ativa, eu já expliquei. Você compra barato, você vende caro, tem um grande desgaste energético, você não começa a investir. Como que é essa estratégia passiva? Você vai comprar ativos, ou seja, ações, fundos de investimento, e você vai apenas manter elas com você. Você não vende, você não faz operação, você não fica fazendo um contrato novo, você não fica variando, você simplesmente vai ter uma lista, literalmente uma lista de ações e uma lista de fundos que você vai todo mês investir um pouquinho e esperar passar 20, 30 anos. Enquanto está passando esse tempo, você está vivendo a sua vida, você está trabalhando, aproveitando a sua família, você está estudando, está se desenvolvendo, fazendo uma pós, um mestrado, um doutorado, você está viajando, você está fazendo tudo que pode. Porque na estratégia ativa você não tem um desgaste alto de energia. Você simplesmente vai comprar todo início de mês as suas ações no mercado financeiro. Eu vou explicar o que são essas ações para você entender como que esse dinheiro vai vir para você. Você vai investir em fundos de investimento imobiliário, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa estratégia, só um segundinho. Desculpa, pessoal. Como que funciona? Na prática, só para avisar, eu fiquei quase 2 dias inteiros sem voz aqui. Minha voz está voltando, ela começou a voltar ontem e hoje ela está um pouquinho melhor, tá ok? Mas então, como você vai fazer? Você tem que pegar essa estratégia passiva que eu chamo
e tornar ela um hábito. Porque quando você tornar a sua estratégia como um hábito, você não vai ter desgaste energético. E aí, o que você tem que fazer? Justamente rever as suas crenças. Então, Josh Billings, ele falava, não é o que sabemos que nos impede de vencer, ou evoluir, ou enfim. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. E era isso que acontecia. Como eu tinha certeza que investimento era aquela estratégia ativa, comprar barato e vender caro, eu não investia, e foi isso que me deixou preso durante anos, vamos dizer assim, na poupança e sem conseguir investir realmente. Quando eu troquei de método, quando eu entendi que existiam outras possibilidades, o mundo se abriu na minha frente para eu poder começar a investir. Então, depois disso, depois de fazer essa breve introdução, você tem que realmente transformar os seus investimentos em um hábito. E quando a gente entende como transformar em hábito, que é com a estratégia que eu vou passar de investimentos em renda passiva, agora a gente tem que mudar a segunda parte, ou seja, mudar nossas emoções e mudar os nossos sentimentos. E como que a gente faz para mudar sentimento e mudar emoções? Eles estão aqui, ó, eu até circulei ali na parte mais límbica, eu circulei o complexo reptiliano e também o cérebro límbico, mas a verdade, você tem que mudar suas emoções. Quando você consegue mudar suas emoções, o seu cérebro começa a pensar de forma diferente. E como você faz isso? É por meio da sua comunicação. Comunicação entende tudo que você escuta, tudo que você lê, todas as informações que você recebe das pessoas ao seu redor, do que você vê nas manchetes, nas redes sociais, enfim, tudo isso é comunicação. E qual que é a comunicação que você tem levado na parte financeira? Então, eu peguei aqui, das pesquisas que eu fiz com vocês, eu coloquei aqui a principal origem das emoções de vocês. Então, tá aqui, ó, qual que é a comunicação que a maioria de vocês tem colocado? Investir é muito complexo, eu tenho medo de perder tudo, eu tenho falta de tempo para aprender, eu nunca parei para pensar o porquê que eu não invisto, eu estudo, mas eu não consigo colocar em prática, falta de tempo para acompanhar os meus investimentos. Então, essa é a comunicação que vocês estão colocando todo dia para vocês. E qual que é a influência dessa comunicação? Toda comunicação, tudo que eu escuto, tudo que eu leio, tudo que vem até mim, gera um pensamento. Então, se eu estou, por exemplo, vendo o jornal e dá uma manchete, mercado global econômico entra em crise. Qual o pensamento que isso me dá? Poxa, me dá um pensamento ruim. Eu começo a imaginar dinheiro indo embora, pessoas perdendo dinheiro. Se lembrar da crise de 29 nos Estados Unidos, aqueles arranha-céus, os investidores se jogando. Então, o primeiro pensamento que vem é esse. Quando vem esse pensamento, qual o sentimento que isso me gera? Um sentimento ruim. Um sentimento de insegurança, um sentimento de medo, um sentimento de que não é para mim, um sentimento bem negativo. Quando vem esse sentimento, formam as minhas crenças, ou seja, formam as minhas verdades. Então, por isso que a gente vê, poxa, investir é perigoso. Por que é perigoso? Quem fala isso, normalmente passou a vida inteira escutando que investir é perigoso, que gerou pensamento negativo, que gera sentimento negativo, e a verdade qual que é? Investir é perigoso. E o pior de tudo que é o seguinte, isso é verdade para aquela pessoa. Ela tem certeza absoluta, ela apostaria tudo que ela tem que investir é perigoso. Consequentemente, quais são as ações dela? Ela não investe o dinheiro e, se bobear, ela nem guarda dinheiro na poupança, ela sai gastando tudo. E qual é o resultado? Ela não consegue investir. Quando ela não consegue investir, ela fica triste, ela fica abatida, aí vem a comunicação. Novamente, não, mas como investir é perigoso, não sei o quê. Aí você recomeça todo esse ciclo. É assim que funciona. Então, toda comunicação negativa, ela vai te gerar um resultado negativo. Toda comunicação positiva, a tendência é gerar resultado positivo. Então, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu falo de investimento, quando eu vejo matéria de investimento, eu penso em quê? Prosperidade, penso em abundância, eu penso em liberdade, porque para mim investir é isso. Para mim não é perigoso. Para mim não é, nossa, é difícil. Não, é muito tranquilo. Quando eu escuto falar sobre investimento, quais são meus pensamentos? Poxa, abundância, prosperidade, eu vivo a vida que eu gosto de viver, eu sei trabalhar com o meu dinheiro. Quais são os sentimentos que vêm para mim? Sentimentos bons, de abundância, de felicidade. Então é um assunto que eu amo, eu gosto de falar.
E quais são as minhas verdades? Para mim, investimento é o que pode fazer a pessoa elevar o seu patamar de vida, elevar o da sua família, e, consequentemente, quais são as minhas ações? Eu invisto meu dinheiro, quais são os resultados? São positivos que reforçam a minha comunicação. Então, vamos dizer assim, sempre que você quiser comunicar no seu sistema emocional, vamos assim dizer, você tem que lembrar desse fluxograma. Isso para tudo na sua vida. Amizades, exercício físico, alimentação, tudo começa na comunicação. Então, até um ponto que eu mudei bastante, que eu quis sair do meu serviço público, era porque quando eu comecei a investir, eu comecei a pensar em prosperidade, em abundância, em crescer e evoluir. E normalmente no serviço público são pessoas mais conservadoras, que gostam daquele ambiente mais seguro. Então a comunicação que aquele ambiente me passava não era congruente à comunicação que eu queria para mim. Então, quando eu saí, também foi pensando nisso, na comunicação que eu iria receber das pessoas ao meu redor. Então, como que você pode, como eu até coloquei a pergunta, né? Como me comunicar com o meu sistema límbico, ou seja, com as minhas emoções. Então, você tem que mudar toda a sua comunicação. Se você tem uma comunicação antiga, ruim, o que acontece? Os seus medos são muito maiores do que a sua, digamos assim, a sua possibilidade de ganho. E quando você começa a mudar a comunicação com o tempo, você tem muito mais perspectiva positiva do futuro do que perspectiva negativa. Então, a intenção da sua comunicação é justamente essa. O segredo está na comunicação. Eu até faço essa analogia bastante. Então, sucesso financeiro. Primeira coisa é você ficar em pé. Você tem que se comunicar bem, comunicar positivamente, ter uma visão positiva de futuro. E depois que você está em pé, você tem os passos básicos: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Agora é a parte técnica da nossa aula. Então, eu expliquei inicialmente que o empréstimo, você pega um valor inicial de um banco, de uma financeira, enfim, de algum local, e depois você paga o seu valor que você pegou e mais a correção em juros. E o que é o investimento? É ao contrário. Você vai emprestar o seu dinheiro para um banco, para uma empresa, para um fundo de investimento, e ele vai te devolver esse valor corrigido com os juros. Então você começa a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Falando de juros um pouquinho, né? Eu vou tentar resumir o máximo que eu posso a parte de juros. Hoje, essa taxa de juros está 11,75% ao ano. Se eu vier aqui em títulos, preços e taxas, olha o que eu encontro aqui. Esse é o investimento mais seguro do que temos aqui no Brasil. E eu posso olhar aqui, temos opções que pagam 12% ao ano, 12,1% ao ano, a taxa Selic e mais 0,1%, ou a taxa Selic mais 0,2%, e aqui são algumas que pagam IPCA. Não precisam se preocupar com isso aqui agora, tá ok? Isso é um assunto um pouquinho mais avançado de renda fixa, mas eu só quero mostrar que aqui você consegue, com investimento muito seguro, uma rentabilidade de 12%. Temos taxa de 12% ao ano, e quanto que o dinheiro rende na poupança? 6,17% ao ano. Então, para quem deixa o dinheiro na poupança, você está recebendo apenas metade, praticamente, do que poderia receber se você soubesse o mínimo. Então, terminando a aula hoje, você já pode, a partir de hoje, se quiser, mas eu aconselho a partir de amanhã, a tirar o seu dinheiro da poupança e já colocar ele em tesouro público ou em opções que oferecem 100% CDI, que é praticamente a mesma coisa, e eu vou falar como vocês podem fazer isso. O primeiro passo é fazer a sua reserva. E o que eu aconselho para você deixar a sua reserva? Tesouro direto. Coloquei outras opções aqui para a gente deixar a nossa reserva. Então, por exemplo, a taxa Selic está 11,75%. O CDI, não tente entender o que é CDI, tá ok? Mas ele, se você tiver um rendimento que está rendendo 100% no CDI, você consegue também uma rentabilidade muito próxima à Selic. E quais são os bancos que oferecem isso? Então, por exemplo, o Nubank oferece uma opção que vai estar rendendo 100% do CDI para você pôr a sua reserva, e essa opção tem a mesma garantia da poupança, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, colocando dinheiro nessa aplicação do Nubank, você consegue quase o dobro da poupança. O Banco Inter, ele oferece um CDB com 100% a rentabilidade do CDI, com liquidez diária. Esse CDB também tem a garantia do FGC. Ou tem dinheiro na poupança, ou não tem dinheiro nenhum guardado,
comece a guardar. Eu sugiro no Nubank, Banco Inter ou no próprio Tesouro Direto. E depois que eu tenho a minha reserva feita, aí a gente entra no cerne da aula aqui, a estratégia passiva propriamente dita. Qual que é o foco da estratégia passiva? É acumular ações, ou seja, eu vou comprar muitas ações e vou comprar muitos fundos imobiliários. Eu vou explicar também nessa live. E o que acontece, opa, aqui é o desenho que eu ia mostrar, o que acontece, quanto mais ações eu tenho e quanto mais fundos eu tenho, maior fica a minha renda. Tá? Então, isso que são ativos e passivos. Mercado financeiro, o que são ações? Imagina que eu, Douglas, eu sou dono de uma loja. Então, eu tenho uma loja que ela está me dando muito lucro e eu quero expandir o meu negócio. Tá ok? A minha loja custa... Eu gastei R$1 milhão para poder montar minha loja e eu quero montar uma outra loja, mas eu não tenho R$1 milhão. Eu tenho duas possibilidades. Estou resumindo, tá ok, galera? Estou fazendo bem enxugado. A primeira delas, eu vou pegar um empréstimo, eu vou fazer um endividamento para eu abrir a segunda loja, ou eu posso fazer o quê? Procurar alguns sócios. Então, se eu quero juntar, por exemplo, R$1 milhão, eu posso juntar 10 sócios, e esses 10 sócios, cada um vão entrar com uma parcela, com R$100 mil, por exemplo. Então, quando a minha loja começar a lucrar, eu vou pegar esse lucro e eu vou dividir entre os 10 sócios que eu tenho. Então, quando você fala de comprar ações, é como se você estivesse comprando parte de uma empresa. Então, o que as grandes empresas fazem? Elas oferecem ações, ou seja, digamos que a empresa X ela quer juntar R$100 milhões para ela poder expandir o seu negócio do Brasil e criar na América Latina inteira. Ela precisa de R$100 milhões. Ela vai no mercado financeiro e oferece 10 milhões de ações ao preço de R$10 cada uma. Então, quem quiser investir nessa empresa, quem confiar nessa empresa, quem acredita que essa empresa vai dar bons resultados, vai lá, paga R$10, compra uma ação da empresa e a empresa, assim, consegue levantar os 100 milhões para ela poder expandir o seu negócio na América Latina inteira. Então, é isso que funciona o mercado financeiro. E onde que as empresas vão fazer isso? Ao invés delas ficarem procurando sócios para todo lado, elas vão no mercado financeiro e lá são negociadas as ações. Ou seja, quando você compra uma ação, você está começando a participar dos lucros dessa empresa. Então, eu fiz até um esquemazinho bem didático aqui, vou mostrar para vocês. E agora eu posso mostrar o desenho aqui que eu já expliquei sobre a ação. Então, a empresa, ela está precisando juntar o dinheiro. Então, ela oferece as suas ações, tá ok? Então, vou dar o exemplo, você é aquela menininha de vermelho. Então, você pega e dá o seu dinheiro e compra ações da empresa. Ações é esse prédio no meio, e a empresa, se você for olhar no lado direito do desenho, ela está vendendo o seu serviço, vendendo o seu produto para os clientes, e os clientes pagam esse baú de tesouro para a empresa novamente. E o que a empresa faz com esse dinheiro? Ela reinveste no seu próprio crescimento e ela também pode pagar dividendos para os acionistas. E por que ela faz isso? Ela faz isso para poder manter os acionistas emprestando dinheiro. Então, eu vou comprar as ações dessa empresa e quando eu consigo acumular muitas ações, eu começo a acumular muitos dividendos. Então, quando você está comprando ações, você está comprando participação nos lucros das empresas. Então, Eduardo Stocher, ele mandou parabéns. Obrigado aí, Eduardo. E seguindo aqui. Então, quando eu estou comprando ação, eu estou participando do lucro. É por isso que eu não vendo as minhas ações. Eu vou comprar as minhas ações para eu estar sempre recebendo esses pagamentos mensais. E para que... E como é que funciona, né? Eu até tenho um exemplo aqui. Então, por exemplo, uma notícia que eu tirei do Infomoney atualizado em 2021. Então está aqui, Conselho Administrativo da Petrobras aprova dividendos no valor de 10 bilhões de reais. Ou seja, o que isso acontece? O que aconteceu nesse caso? O Conselho da Petrobras pegou 10 bilhões do caixa da Petrobras e dividiu esse valor para os acionistas. Então, cada ação, a pessoa recebia em torno de 78 centavos. Parece pouco, mais ou menos. Então, a gente vai vendo que, na verdade, isso é muito interessante. Já vou mostrar como que isso pode ser interessante. Tá ok? Então, aqui é assim que funciona. A empresa vai vender o seu serviço, então a Petrobras, nesse exemplo, ela vende os seus óleos, seus produtos fósseis, ali, seus combustíveis fósseis, gasolina, óleo, enfim, tudo que ela faz, e ela pega parte do lucro, ela financia o seu próprio crescimento e ainda paga dividendos
para os seus acionistas. Então, é assim que você vai ganhar dinheiro com essa estratégia. Então, você não está comprando e vendendo, isso não é pirâmide, enfim, isso é simplesmente você ser literalmente sócio da Petrobras. Então, nesse exemplo aqui. E por que você tem que investir em ações? Então, eu coloquei alguns pontos bem interessantes. Então, primeiro, só um segundinho. Desculpa, pessoal. Amanhã eu já estou vendo que eu vou estar sem voz de novo. Então, vamos lá. Você usa o crescimento da empresa ao seu lado, você lucra com o desenvolvimento de serviços e produtos, ou seja, quanto mais a empresa se desenvolver, mais você vai lucrar junto com ela. A renda fixa, ou seja, a poupança, o tesouro direto, eles têm um limite de ganho, enquanto que nas ações você não tem limite de ganho. Então tem, por exemplo, ações que elas multiplicam 10, 20, 30% o seu valor, ou seja, o preço dela, sem contar os dividendos que ela paga. Então tem empresas que elas pagam às vezes 15%, 20% do valor investido nela por ano. E o que eu queria mostrar para vocês? Que esse dividendo que ela te paga, por exemplo, 12, 15% ao ano, você recebe sem vender essa ação. Então, se você comprar essa ação, ela te pagar 15% e você ainda ganhar a rentabilidade dela, olha a bola de neve que isso não vira. Então, é por isso que eu acho muito interessante nós comprarmos ações todos os meses, tá ok? Para a gente a cada mês ter um pouquinho mais. E qual que é a estratégia que eu gosto? É justamente a estratégia fundamentalista, ou seja, buy and hold. Você compra e segura, compra e guarda. Ou seja, qual que é o core, vamos dizer assim, a parte mais forte dessa estratégia? Então, você pode comprar empresas excelentes a bons preços, ou seja, você não vai comprar sempre, mas quando tiver boas oportunidades, você compra. Já vou mostrar isso aqui no gráfico com vocês. Essa estratégia é focada no longo prazo, então eu não quero ficar rico semana que vem nem mês que vem, mas com certeza eu vou estar com uma renda extra passiva enorme no final do tempo. Efeito bola de neve, ou seja, quanto mais eu estou ganhando os dividendos, eu vou reinvestindo os dividendos. Então, lembrando, se eu tenho um salário que eu ganho 100% desse salário, eu tiro 10% por mês para investir. Então, eu vou investir 10% do meu salário mais os dividendos. Aí que a bola de neve começa. E eu não tenho limite para ganho. E qual que é o tempo necessário por mês para eu poder fazer essa estratégia? Hoje em dia eu gasto menos de 10 minutos por mês, mas para quem está começando do zero, com 1 hora por mês, consegue investir nessa estratégia. Então é por isso que eu sou apaixonado por ela. Quem tem medo de perder, é só lembrar, nunca colocar os ovos na mesma cesta. Então, com certeza, eu posso falar facilmente 10 empresas aqui do Brasil, que são empresas grandes, seguras e que têm ações oferecidas no mercado. Então, tem uma série de empresas seguras que pagam bons dividendos que você pode dividir o seu dinheiro nelas. Então, cada mês, você compra um pouquinho de cada uma. E agora, eu quero falar um pouquinho sobre fundos de investimento imobiliário. Eu, Douglas, eu quero, por exemplo, criar um armazém, vamos assim dizer. Por que um armazém, Douglas? Não, porque eu estou vendo que as empresas, como Magazine Luiza, Casas Bahia, elas estão crescendo muito e elas estão procurando um armazém. E eu sei que na minha cidade elas querem alugar um galpão logístico para guardar os seus produtos, porque elas estão vendendo muito na internet. Então, o que eu faço? Poxa, eu não tenho dinheiro para construir um galpão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar 10 investidores de novo, tá ok? Eu vou juntar, cada um me dá 100 mil reais. Cada um vai me dar... Não, 100 mil é muito caro, né? Cada um vai me dar 10 mil reais. Então eu vou juntar 100 mil e vou construir um galpão, vou construir um ginásiozão, vamos assim dizer. E eu sou o gestor desse ginásio. E eu tenho 10 sócios que estão me dando dinheiro. Então eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer um fundo. Vai chamar Fundo de Investimento de Galpão. Então eu vou fazer esse galpão, vou construir, eu vou alugar esse galpão, por exemplo, para a Magazine Luiza. Todo mês ela vai me pagar 10 mil reais, por exemplo, e o que eu faço com esses 10 mil reais? Eu vou pegar 1.000 reais para eu poder fazer a manutenção do galpão e os outros 9 mil eu vou dividir entre os cotistas, ou seja, quem me pagou o dinheiro para poder ligar o fundo. Então, o fundo de investimento imobiliário é justamente um fundo que ele tem a intenção de pegar esse dinheiro para poder alugar esse fundo para uma empresa, para um escritório, para um shopping, por exemplo, e toda vez que o fundo recebe aluguel, os cotistas vão estar recebendo também parte desse aluguel. Então, o fundo de investimento imobiliário é apenas isso, tá ok? Então, mostrando aquele desenho de novo, o que acontece? À esquerda eu tenho pessoas que querem
investir nesse tipo de modalidade, elas dão o seu dinheiro para as gestoras, ou seja, ela compra uma cota da gestora. A gestora vai comprar os ativos, ou seja, os galpões logísticos, os shoppings, alguns prédios corporativos, e quando a gestora tiver esses ativos, eles vão receber aluguéis de quem estiver morando lá. Então, se eu tenho, por exemplo, se a gestora é uma gestora de um shopping center, o shopping tem 200 lojas, as 200 lojas pagam os aluguéis para a gestora, e a gestora é obrigada a devolver, digamos assim, para os acionistas, para os cotistas, aproximadamente entre 90% a 95% dos aluguéis que ela recebem. Ou seja, esses cotistas vão receber todo mês os aluguéis relativos ao que aquela gestora tem para oferecer. Então, é assim que funciona investimento em fundo de investimento imobiliário. É dessa forma. Só que, lembrando que tudo que eu falo aqui, só passar o slide, eu estou sendo o mais simples possível. Nos fundos, opa, como estou ruim. Aqui. Nos fundos de investimento imobiliário, existem diversos tipos, fundos de tijolos, papéis, fundos de fundos híbridos. Então, lembrando da estratégia que menos é mais, lembrem sempre que o mais fácil de vocês entenderem e começarem são os fundos de tijolos, são os fundos que eu expliquei agora, ou seja, você vai emprestar o seu dinheiro para alguns fundos que eles vão fazer a gestão de galpões logísticos, de lajes corporativas, ou seja, vão alugar os seus escritórios para empresas poderem montar a parte administrativa delas, fundos de shoppings, fundos de hotéis, fundos de agências bancárias, ou seja, você procura um fundo de tijolo que é o mais fácil e algum setor que você acha interessante. Então, Douglas, o que eu sugiro? Para quem quer começar amanhã a investir em fundo de investimento imobiliário, procure uma opção de um galpão logístico, procure um fundo de um shopping. Então, por exemplo, eu gosto de dividir pelo menos entre galpões logísticos e shoppings. Então, eu procuro fundos que trabalham com shoppings e galpões logísticos, que eu sei que são coisas que estão crescendo. Então, o comércio dessas grandes lojas, a princípio, não vai acabar num espaço de tempo tão curto, até porque as compras na internet estão aumentando muito, então eles precisam ter estoque em galpões logísticos. E a parte de shoppings, os shoppings existem há 50, 100 anos e vão continuar existindo por mais 50 ou 100 anos, pelo menos. Esse é o efeito Lindy que a gente fala, tá ok? Mas então, como é que funciona? Esses shoppings, você procura um fundo que faça gestão de um shopping que você goste e você começa a comprar cotas desse shopping. Então, seguindo essa estratégia, só tenho que lembrar de não investir em apenas um fundo. Então, o que eu sugiro? Pega 4 fundos de investimento, 2 fundos de galpão logístico e 2 fundos de shopping e começa a comprar todo mês uma cotinha de cada um. Então, se você ainda não tem a sua reserva, começa a montar a sua reserva no Tesouro Selic, escolhe um fundo em uma ação. No mês seguinte, você bota mais dinheiro na sua reserva e você compra um outro fundo e uma outra ação. E você faz isso mês após mês pelo resto da sua vida. Então, essa estratégia é muito tranquila. Então, para você fazer essa operação de comprar um fundo imobiliário ou uma ação, não demora nem 5 minutos. O que mais vai demorar é para você fazer o login na conta da corretora, vai demorar mais tempo para você poder fazer esse negócio. Então, como é que eu funcionava? Douglas, eu recebia, deixa eu botar minha cara grande aqui de novo, eu pegava o meu salário todo mês, eu olhava a minha carteira, eu tenho essas 10 opções de ações e tenho esses 4 fundos imobiliários. Eu olhava qual deles estava mais interessante comprar, eu vou mostrar como fazer isso, e depois que você viu qual comprar, eu comprava. E o que eu fazia depois disso? Nada. Eu só acumulo ações, tanto que até deve ter uns 2 anos que eu não vendo ação nenhuma. Eu só compro mais, acumulo, compro, a minha renda extra vai aumentando e o meu desgaste energético é mínimo. Escolhe 5 empresas grandes, escolhe 2, 3 fundos de investimento imobiliário e todo mês você compra. E onde que está a mágica disso tudo? Eu quero mostrar nesse slide agora para finalizar a nossa apresentação. Em mercado otimista, ou seja, quando as ações estão no patamar alto, ou seja, B, você vai e não compra ação, você evita comprar as ações. Você coloca o dinheiro aonde? Coloca na reserva. E espera. Por que espera? Porque em algum momento
vai ter uma crise. Quando tiver uma crise, que é a parte C do gráfico, deixa eu subir o gráfico de novo aqui para vocês, colocar ele maior. Quando chegar na parte C, todo o mercado cai como um todo, as ações caem, os fundos de investimento imobiliário caem, e é nessa hora que vocês vão comprar. Você não precisa estar comprando sempre, basta você, com o passar dos anos, entender em qual parte do ciclo a gente está, e quando estiver no ciclo 1, você vai lá e compra muitas ações e muitos fundos. Então, essa é a estratégia de você comprar essas empresas quando elas estão baratas. E é simplesmente assim. Então, qual que é o passo a passo para você montar a sua estratégia? Então, esse aqui é o core da nossa aula. Então, o primeiro passo, você tem que saber qual que é o seu gasto fixo mensal. Por quê? Porque isso vai definir o valor da sua reserva. Então, se você gasta, por exemplo, 3 mil, 4 mil por mês, você tem que ter uma reserva ali de 6 meses, você precisa ter uma reserva de, sei lá, vamos supor, 20 mil, 30 mil reais. Então, define o valor da reserva. Eu quero ter 30 mil na minha reserva. E qual vai ser os próximos passos? Começa a, pelo menos, investir 200, 300 reais, se você não ganha tão bem. Se você ganha bem, coloca 1.000, 2.000 reais na sua reserva por mês. E o restante, 20% ali do que você está investindo, coloca 10% em ações e 10% em fundo de investimento imobiliário. E isso não serve para você ter lucro ainda, isso serve para você ter experiência. Para quando chegar o momento da crise, você vai lá e entra com tudo com os seus investimentos no mercado financeiro. Quais são os mandamentos para você seguir esse passo a passo? Primeiro, menos é mais. Então você tem que ter clareza da sua estratégia. Se a sua estratégia é só isso, não fique inventando moda, não tenta reinventar a roda. Então, menos é mais. Facilite as coisas. E o segundo mandamento, coloca em prática. Investimento é um assunto prático. Opa, desculpa. Investimento, ele é um assunto prático. Você tem que estar o tempo inteiro praticando. E começa hoje alguns passos para você já começar hoje, no máximo até amanhã. Passos práticos. Então, opa, apertei errado. Primeiro deles, começa hoje, tá ok? Então, lembra da comunicação? Então, começa a atualizar suas redes sociais. Então, me segue ali, Douglas Mendes 26. Tem outras pessoas que falam bastante dessa estratégia. Thiago Reis, Thiago Nigro, Bruno Perini, Fatos da Bolsa, Felipe Tedwald. Então, eu vou deixar essa gravação para vocês. Voltem aqui, anotem todos. Sim, o Diego perguntou aqui se vai ficar gravado, e eu vou disponibilizar para vocês também essa gravação, tá ok? Então, pode ficar despreocupado. Então, comece a seguir essas páginas para você falar com o seu sistema límbico. Lembrando, eu não estou falando com o racional, eu estou falando com o meu sistema límbico. Segundo passo, a partir de hoje ou amanhã. Então, comece a fazer uma reserva. Eu aconselho o Tesouro Selic ou então uma conta em um daqueles bancos digitais. Se você não, enfim, já tem a reserva, já abre uma conta numa corretora. Então, eu gosto da corretora Rico, eu gosto da corretora da XP Investimentos, o Nubank tem a plataforma do Nuinvest, o Banco Inter tem uma plataforma dentro deles, então tem uma série de plataformas. Então, escolhe uma e faça sua conta e comece a investir. Como que você vai fazer? Vai fazer um depósito para essa conta que você abrir e todo mês você compra um pouquinho de ação, um pouquinho de fundo de investimento imobiliário e complete a reserva. E vá fazendo isso para ganhar experiência. Lembra que o foco é ganhar experiência. Tudo que a gente precisa é experiência, tá ok? Quinto passo, ecossistema. Você precisa ter uma comunidade. Você tem que conversar com pessoas que estão falando a mesma língua que você. Porque se você está conversando com uma pessoa que ela só fala mal de ações, qual vai ser o pensamento que vai vir para você? É um pensamento negativo, um pensamento de escassez, que é perigoso. Então, comece a gerenciar o seu ecossistema. Encontre pessoas nas redes sociais, pessoas pessoalmente. Mostre essa live para o seu cônjuge, mostre para o seu irmão, para sua irmã, para o seu pai, para sua mãe. Façam que eles tenham a mesma comunicação com você. Sexto passo, invista em educação. Não é possível você ter segurança numa estratégia se você não souber o que você está fazendo. Então, você tem que investir em educação. Então, eu, por exemplo, até se eu for considerar só o ano que eu comecei a investir, foram mais de 10 mil reais que eu investi em cursos e mentorias apenas de investimento. Se eu considerar todos os cursos e mentorias que eu fiz nos últimos 3 anos, eu investi mais de 80 mil reais. Por quê? Porque eu entendi, quando eu comecei a fazer minha transição de carreira, que esse investimento que eu faço em mim, ele me gera frutos
muito lá para frente que eu nem imaginaria que eles poderiam me dar. Então, invista em educação. 7º passo, evite a comunicação negativa. Então, veio manchete, tem pessoas falando mal, tira essa comunicação. E o 8º passo, esqueça, entre aspas, os seus investimentos. Não fica tentando adivinhar o mercado, não fica tentando fazer nada para manipular, enfim, não tenta. Compra, esquece. Compra, esquece. Compra, esquece. E mantenha essa estratégia no decorrer da sua vida. Tá ok? Então, esses são os mandamentos que eu queria passar para vocês. Se tiverem dúvidas em relação a como começar a investir, enfim, podem tirar, podem me procurar também pelas redes sociais, eu vou tentando ajudar o máximo possível, só que de conteúdo mesmo, isso é o máximo que eu consigo entregar em apenas uma aula, tá ok? Eu não consigo entregar mais, é realmente muita coisa que eu teria para falar, só que a estratégia é fácil. Ela não é simples, mas ela é fácil. Então, eu acredito que todos entenderam o que tem que ser feito. E agora é justamente fazer o que tem que ser feito. Então, eu agradeço a presença de todo mundo que estava aqui. E agora eu quero falar apenas com as pessoas que elas querem dar um passo a mais para ter sucesso na vida financeira de vocês. Então, vocês viram que esse método que eu criei, esse método que eu coloco na prática, que eu mostrei na minha mentoria, eu demorei anos para entender e para conseguir aplicar ele com segurança. Então, foram de 2 a 3 anos lendo vários livros. Deixa eu pegar aqueles que eu já mostrei. Esses que foram só alguns deles que eu li. Então, acho que eu já li mais de 30 livros sobre investimentos. É um assunto que eu sou realmente apaixonado. Então, foram muitos livros que eu li para poder realmente fazer essa estratégia com segurança. Foram anos de prática, ou seja, no campo de batalha. Então, realmente coloquei o dinheiro, eu fiz tudo aquilo que eu li, eu apliquei e eu só ensino tudo aquilo que eu realmente faço na minha vida, que eu faço com o meu dinheiro. E se você quiser realmente entrar numa jornada para você mudar a vida, a sua vida financeira, para mudar a vida financeira da sua família, das pessoas que você ama, se você quiser realmente se comprometer, não basta você ter acesso ao conteúdo. Então, se eu simplesmente passo conteúdo, muita gente não vai dar valor, não vai conseguir colocar em prática, porque tem que ter um comprometimento. Então, é por isso que eu vou aproveitar com as pessoas que estão online aqui, eu sei que são pessoas que estão totalmente comprometidas com sucesso financeiro e com bons resultados para o futuro. Então, para isso, eu queria que vocês... eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu tenho, tá ok? Esse vídeo é de outra aluna minha, chama Amanda, para ela fazer um depoimento sobre a mentoria que eu costumo oferecer, que eu costumava oferecer no passado e que agora ela está num formato diferente. Então eu vou mostrar o videozinho rapidinho aqui da Amanda, tá ok? Sou advogada. Desde 2019 eu comecei a me interessar pelo assunto investimentos e consumo consciente. Comecei a seguir algumas contas no Instagram, mas para mim era tudo muito distante. Primeiro pela distância física, por não conhecer essas pessoas, e segundo pelos números apresentados por elas. Então, um amigo meu, Douglas Mendes, final de 2019, começou a postar livros e alguns insights sobre investimentos. E agora, 2021, o Douglas lançou a primeira turma de mentoria Desperte Sua Riqueza, da qual eu fiz parte. Para mim foi sensacional. Primeiro, por conhecer o Douglas, por saber que aquilo ali é uma história real, que de fato o que ele fala é o que ele faz, né? O Douglas é uma pessoa extremamente disciplinada e comprometido com aquilo que faz. E segundo, pela didática, a forma como ele passa o conteúdo me fez compreender conceitos que eu ainda não havia conseguido, mesmo quase 2 anos de pesquisas. Cheguei a fazer outros cursos, mas foi no curso do Douglas que eu tive o pontapé inicial para a abertura da minha mente. O valor de investimento valeu muito a pena, porque em poucos meses eu consegui a devolução do valor investido por meio das informações que eu obtive no curso e, repetindo, a didática é sensacional. Então, assim, indico, porque vale muito a pena. É o início. A gente vem assim de uma cultura que o que se ensina é poupar. Poupança é que vale a pena, guarda, ou às vezes nem poupar, né? Você gasta tudo. Então, mudou a minha mente mesmo. Então, agora eu quero falar com quem realmente quer dar um passo a mais
e quer mudar a realidade da vida financeira. Então eu vou abrir aqui. Então agora é realmente o curso Vida de Investidor. E como que funciona? Ele é um curso online, tá ok? Então ele está na plataforma Hotmart. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui como está a divisão do curso. Além do curso, eu faço 6 encontros semanais da turma fechada no Zoom. E por que eu faço isso? O primeiro, a gente vai ter aquele contato semanal. Então eu vou estar tirando dúvidas, vou estar mostrando as atualidades do mercado, vou estar mostrando várias novidades que vão acontecendo e a turma vai estar toda junta, compartilhando os ganhos, compartilhando os resultados, trocando experiência, colocando uma comunicação positiva para a gente ter bons resultados no sistema límbico, além de bons resultados na parte racional e lógica. Quem tiver nessa próxima turma vai ter acesso à comunidade exclusiva que eu vou criar da turma, e a cada turma que eu for abrindo, eu vou colocar mais gente na turma para poder ter um ecossistema de investidores com estratégias parecidas com a nossa, para a gente poder aproveitar ao máximo as oportunidades que o mercado financeiro oferece. Quem tiver nessa turma vai ter um suporte 100% meu durante um ano, por e-mail, WhatsApp, na comunidade, vai ter esse acesso, eu vou estar tirando as dúvidas, qualquer tipo de dúvida, eu pessoalmente, então eu não tenho equipe, eu não tenho ninguém, vai ser eu, vou estar diretamente com as pessoas para tirar todas as dúvidas possíveis. E tem mais alguns bônus exclusivos para essa turma. Então eu só quero mostrar rapidinho, eu vou compartilhar com vocês a plataforma do curso para vocês verem como que está essa plataforma. Tá ok? Só vem aqui compartilhamento de tela, compartilhar tela, guia do Chrome, então tá aqui. Então essa é a plataforma que está o curso, então tem todas as aulas aqui já estão disponibilizadas na plataforma. Então a parte de mentalidade, eu tenho diversas aulas sobre mentalidade, tá ok? Ativos e passivos, então tudo aqui eu estou explicando um por um. Então mentalidade são 8 aulas, primeiros passos, então tem que conhecer o próprio orçamento, tem que conhecer o básico sobre economia, sobre empréstimos, então está tudo bem detalhado. Parte de renda fixa, eu bato tudo de renda fixa, explico certinho tesouro direto, imposto, juros semestral, modalidades diferentes, isso tudo. Opa, peraí, só lembrei de uma coisa agora. Não, tá, esse tamanho tá bom, né? Perfeito. Então, voltando ali para a guia. Então, renda fixa tá tudo aqui. Renda variável tá tudinho aqui para vocês. Então, aula sobre introdução à renda variável, fundos de investimento imobiliário, indicadores de fundo, comparando fundos. Vou falar sobre imposto de renda, vou falar sobre ações, por que investir em ações, estratégias. Então, só sobre parte de renda variável, são mais de 30 aulas, ó, 30 aulas, onde eu vou explicar cada uma do que você precisa saber sobre renda variável. Vou explicar sobre reserva de valor, então não abordei isso aqui, mas é muito importante também, como investir em ouro, como investir em dólar, como investir em Bitcoin, ou seja, criptomoedas, também tem no curso, como montar a sua estratégia, enfim. Deixa eu voltar para cá. O curso, ele está todo no Hotmart, justamente porque lá a pessoa pode ter acesso a qualquer lugar, ela pode rever as suas aulas, ela pode poder ver as aulas pelo celular, pelo aplicativo da Hotmart, tem a garantia da Hotmart. A Hotmart é a maior plataforma de educação digital do Brasil, tem os melhores softwares para poder auxiliar, então a plataforma era perfeita. Inclusive, os encontros semanais que eu vou fazer ao vivo no Zoom, eu vou colocar eles também na plataforma para todo mundo que quiser rever as aulas. Se não conseguir participar de algum dia, vai participar em outros, mas pode ver a gravação que eu vou colocar ali. Então, tudo isso vai estar disponível para quem estiver nessa próxima turma do meu curso. E quais são os bônus que eu quero colocar? Então, essa primeira turma, eu coloquei 3 grandes bônus. O primeiro delas, eu vou fazer um módulo inteiro só sobre estratégias de cashback e cartão de crédito, ou seja, como ganhar dinheiro com cashback, Meli, Zami, enfim, essas plataformas, e com cartão de crédito, estratégias de milhas, como acumular pontos, qual o melhor cartão, enfim, toda essa estratégia eu vou oferecer de bônus. E por que eu vou oferecer essa estratégia de bônus? Porque em poucos meses aplicando essas estratégias, vocês conseguem até mesmo pagar o valor investido no curso, e isso vocês vão levar para o resto da vida de vocês. E sem contar que ainda vão estar ganhando dinheiro dos investimentos. Então, 2 formas novas de você aumentar a sua renda mensal. Primeira,
pelas ações e pelos fundos imobiliários, e segundo, com essas estratégias de cashback e cartão de crédito, ok? É bem interessante. Outra coisa também exclusiva para essa turma. Eu já vou até fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, por exemplo, só o Melios aqui, eu vou mostrar para vocês essa plataforma de cashback, só para mostrar realmente na prática o que eu vou ensinar para essa primeira turma. Então, só compartilhar minha tela de novo, vou abrir aqui agora, para vocês verem uma oportunidade única. Então, compartilhando a tela, guia do Chrome, vamos lá, cupons da Melios, compartilhar. Então, esse aqui é o site da Melios, e se vocês olharem, atualmente eu tenho um extrato de R$ 947, ou seja, tudo que eu fui comprando com cashback, eu ganho nessa minha conta. Então, olha, eu tenho R$ 947 e eu tenho mais R$ 213 pendente que eu vou receber mais para o futuro. Então, todas as compras estão aqui, olha, Magazine Luiza, Amazon, o cartão de crédito que eu uso para cashback, compra na Amazon, de novo cartão de crédito, Casas Bahia, Dell, eu troquei de computador recentemente. Então, voltando aqui, só para mostrar como vocês podem ganhar dinheiro também com essas estratégias. Então, esse é o primeiro bônus. Então, a pessoa que estiver nessa turma, além de aprender a investir, ela vai aprender a usar essas estratégias de cashback para poder pegar um dinheiro que ela já gasta e ganhar ainda mais dinheiro. Outro bônus exclusivo, eu vou fazer um encontro individual, exclusivo comigo, com cada um das pessoas que vai estar nessa primeira turma. Então, depois que a pessoa estiver assistindo o curso e ela quiser fazer uma estratégia personalizada para ela, eu vou fazer uma reunião individual apenas com você, para a gente poder bater o seu perfil, bater as suas dores, as suas estratégias e realmente ser, com certeza, eficaz para você. E também um bônus exclusivo dessa primeira turma vai ser o encontro com o Ricardo Pianho. Então, o Ricardo Pianho, ele é o maior palestrante do Brasil do livro O Poder da Ação, que é do Paulo Vieira. Então, o Ricardo Pianho, ele foi meu coach, ele que despertou a minha cabeça para várias coisas, e ele é um cara fenomenal. Ele trabalha com turmas de 30 pessoas aproximadamente, de coaching e grupo, e ele se ofereceu para essa primeira turma fazer um encontro para poder falar sobre crenças, falar sobre mentalidade, prosperidade, abundância. Então, também a primeira turma vai ter um encontro ao vivo para falar pessoalmente com o Ricardo Pianho. Então, a turma inteira vai ter um encontro que eu vou divulgar a data posteriormente. Tá ok? E quanto que custa isso tudo, Douglas? Então, eu vou deixar claro aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela aqui. Não, ficou pior, né? Então, o curso online, então só o curso da plataforma, qual que é o preço médio de um curso de investimento? Em torno de R$ 1.500. Os encontros semanais que eu cobrava na minha mentoria antigamente era R$ 600. Então, eu coloquei R$ 600. A consultoria pessoal comigo, única, um encontro comigo, para a gente tratar a estratégia, hoje eu cobro R$ 8.000. A reunião com o Ricardo Pianho, ou seja, ele fecha turmas de mentoria, e as turmas ele faz 10 encontros por R$ 3.500. Então, um encontro sai 350, que é o que a nossa turma vai ter acesso. E o bônus que eu vou dar de cashback, cartão de crédito, só um curso nessa área, custa no mínimo R$ 1.000. O que eu achei ele mais em conta, que tem um conteúdo interessante, R$ 997. Então, se fosse pegar isso tudo, para você ter acesso, custaria R$ 4.244. Só que esse valor eu quero fazer uma condição especial para quem está comprometido a realmente mudar de vida. Então, eu não vou cobrar isso tudo. Qual vai ser o valor que eu vou cobrar? Então, para a oferta exclusiva da primeira turma, ou seja, quem quiser comprar de hoje até terça-feira, ao invés de pagar R$ 4.244 para ter acesso a isso tudo, o valor vai ficar de 12 parcelas de R$ 99,50 ou R$ 997 à vista. Então, esse vai ser o preço para essa primeira turma, lembrando que é até terça-feira, dia 2 de maio. Então, qual que é o primeiro caminho? É ignorar tudo que eu falei, às vezes você não concorda, tudo bem, eu não sou o dono da verdade nem nada, você não concorda com tudo, você realmente acha que isso não presta, enfim, você vai ignorar e vai seguir a vida com as dores que você tem, com os obstáculos que você acha que tem, e tudo bem, não tem certo, não tem errado. O segundo passo que você pode fazer, né, a segunda alternativa, é você tentar aprender tudo sozinho. Então, eu demorei anos para aprender,
investi mais de 70, 80 mil reais em cursos e mentorias, tive um grande desgaste de tempo, um grande desgaste de energia, e sem contar a paciência que eu tive que ter também. Então, se você tiver com tempo, se você quiser aprender sozinho, você também tem essa possibilidade. Só que eu quero oferecer uma terceira possibilidade para você, se quer fazer essa jornada comigo. Ou seja, uma pessoa que já conseguiu trilhar esse caminho, uma pessoa que está trilhando esse caminho ainda, eu posso te pegar na mão, te levar comigo, a gente faz esse início de jornada juntos, que nem eu fiz com as primeiras turmas, eu quero continuar fazendo, eu quero expandir, e eu quero que você realmente aproveite todas as oportunidades que o mercado financeiro pode oferecer para a sua vida, para a sua prosperidade e para a prosperidade da sua família também. Então, a minha ideia é eu fazer você economizar tempo, energia e dinheiro. Voltando para a parte de hábito, lembra que o nosso cérebro ele é perito em poupar energia, então agora eu estou oferecendo oportunidade com valor bem pequeno para você poder ganhar em cashback de novo e com seus dividendos, para você aprender a fazer isso tudo e levar para o resto da sua vida, mudando a sua realidade, a realidade das pessoas ao seu redor. Ah, inclusive tem as garantias, que eu nem falei. As garantias, né, Douglas? Quais são as garantias? Então vamos lá, bem importante, eu estava esquecendo a parte mais importante. Primeira garantia incondicional, 30 dias. Então, se você comprar hoje e se arrepender, você simplesmente vai na plataforma, cancela a compra e você vai receber o valor integral. Você tem 30 dias para fazer isso, se você quiser, tá ok? Não vou ficar enchendo o saco, não vou ligar, ninguém vai ligar. Então, simplesmente, você tem 30 dias se você realmente quiser ou não. E eu vou oferecer uma outra garantia muito interessante, que é a garantia condicional. Se você não conseguir aumentar a sua renda por meio dos investimentos de renda fixa no mercado financeiro, depois de aplicar toda a metodologia que eu passo, eu te dou como garantia, eu devolvo todo o valor investido e mais R$ 500 no meu próprio bolso. Ou seja, se você pegar, assistir 90% de todo o curso, você cumprir o passo a passo da riqueza, que eu tenho isso explicado lá no curso, como é que funciona. Se você usar o seu bônus para encontrar pessoalmente comigo, a gente vai marcar um plano de ação, e se você aplicar esse método por 180 dias e não tiver resultado, eu vou te devolver o valor investido e mais R$ 500. O que eu quero com isso? Caraca, Douglas, você é maluco? Eu falei, não, eu não sou maluco. Eu só quero tirar toda a responsabilidade de cima de você e colocar para mim. Por quê? Porque eu tenho certeza que fazendo isso, você vai ter resultado, você e a sua família vai ter uma vida completamente diferente. E essa garantia que eu estou dando incondicional de 30 dias, essa garantia que eu devolvo o valor investido, ela é apenas para essa primeira turma, tá ok? Ou então para as duas primeiras, mas com certeza para essa eu estou dando. Para a segunda eu nem sei se eu vou dar essa garantia, porque eu posso estar com muito aluno, aí complica um pouco ali meu suporte.